Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, Marcos 3, de 13 a 19, Nova Almeida atualizada. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que ela nos traga ensinamentos preciosos para nossas vidas, nos edifique, nos fortaleça, aqueles que estão nos ouvindo aqui no templo e também pelos nossos canais do YouTube e do Facebook. Muito obrigado, a Deus, por essa grande oportunidade. Ilumina, Senhor, nossas mentes para podermos entendermos e compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, o tema da nossa mensagem se encontra no verso 14, designou 12, aos quais chamou de apóstolos. Meus irmãos, eu tinha muito desejo de pregar sobre os apóstolos. Já tenho pregado, mas dessa vez, como eu estou escrevendo esse livro, eu estou me sentindo muito feliz em escrever. E quero revelar para vocês, nesta oportunidade, algumas coisas que precisamos conhecer a respeito dos 12. E eu escutei aqui 3 versos. O verso de número 14, o 15 e o 19, para compartilhar na mensagem de hoje para você. O primeiro verso, o 14, designou 12, aos quais chamou de apóstolos. O Senhor Jesus convocou 12 irmãos, aqueles que seguiam a Ele, para serem apóstolos. Preste atenção no seguinte, vocês vão ficar sabendo disso agora, por exemplo, quem não sabe. Ele unicamente chamou 12. Vamos ver isso aqui. Unicamente chamou 12 e deu o nome de apóstolos, certo? Não havendo a possibilidade de existir a continuidade, vamos dizer, o 14º, 15º, não. Ele escolheu 12 e era os 12 somente. Então, temos uma mudançazinha depois da traição de Judas, que é o 12º. Olha o que eu vou dizer para vocês. Não havendo possibilidade de existir continuidade, com a saída de Judas, preste atenção, antes do Pentecostes. Por que não foi no Pentecostes? Depois. Foi antes. Houve uma eleição para escolher o substituto de Judas Iscariotes, que traiu e que morreu de remorso enforcado.
Aí foi escolhido Matias. Só aí veio o batismo com o Espírito Santo. Então, todos os 12 batizados com o Espírito Santo. Pronto, acabou. Não, alguém de Paulo. Paulo foi um apóstolo de codinome para ser dos gentios. Mas ele mesmo não se agora ser apóstolo e ele considera apenas os 12. Olha bem, meus irmãos, o objetivo dos apóstolos foi de aprenderem a doutrina que é chamada dos apóstolos a respeito do reino de Deus. Então, eles haveria de seguir Jesus, aprender tudo com Jesus, não é? Tudo a respeito da vida de Jesus, né? Ele deu, então, assim, Jesus deu início com a escolha dos 12 ao seu ministério aqui na terra, né? Então, além da doutrina, eles precisavam aprender a ser pregadores, pregar a mensagem de salvação, né? Certo? Olha, antes de Jesus encerrar a sua missão aqui, que vocês sabem, ele foi morto na cruz, ressuscitou no terceiro dia, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais na frente. Preste atenção, antes de Jesus partir, esses apóstolos, não vou chamar discípulos, chamar apóstolos mesmo, discípulos todos os discípulos que seguem a ele, que não foram apóstolos, né? O verso de número 15, né? Ele aqui diz o seguinte: a exercer a autoridade e expulsar demônios. Presta atenção, irmãos. Aqui Jesus está dizendo aos 12: vocês têm autoridade, vocês têm poder. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Por isso que ele diz no livro de Lucas 9, verso 1 e 2, disse Jesus: eu lhes dou autoridade e poder, duas coisas, para vocês fazerem mais duas coisas. O que é o que diz o verso 2? Anunciar o reino de Deus e curar todos os enfermos, engloba tudo num pacote só, quer seja doenças, quer seja pessoas endemoniadas, todas as pessoas que têm problemas, o Senhor Jesus deu autoridade e poder. Vamos ver um pouco mais na frente isso aqui. O verso de número 19, que fala Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ah, meus irmãos, aqui é algo que está inserido na igreja. Ora, se entre 12 tinha um traidor, com Jesus, certamente Jesus sabia que ele ia ser traidor, mas ele quis dar uma demonstração do que é o homem. O que é o homem? Amados, entre grupos de pessoas, né? Como a igreja, haverá sempre alguém que haja como Judas, né? Que faz muita coisa para o Senhor Jesus, é um colaborador da igreja, faz tudo, tal, mas aqui e acolá faz as besteiradas, trai, né? Entendeu, amados? Lamentavelmente, Judas, embora fosse útil e fizesse muitas coisas, né? Mas infelizmente, amados, né? Sempre se colocava contrário à igreja, contrário a Jesus, sempre, né? Então esses três versículos que eu quero compartilhar com vocês, dentro de uma série, mensagens através de mensagens uma atrás da outra. Então o primeiro ponto do verso número 12, designou 12 aos quais chamou de apóstolos. Olha, meus irmãos, presta atenção, não é? O Senhor Jesus veio ao mundo encarnado na natureza humana, como eu e você, homem e mulher, com o corpo nesta vida. Jesus veio a este mundo
encarnado. E ele veio muito mais para cumprir a promessa de Deus, que disse a serpente, a mulher e a Adão, a Eva e Adão. Ele diz lá no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, no início da história, ele diz: colocarei inimizade entre você, serpente, e a mulher, que levou o homem a comer do fruto. Colocarei inimizade entre vocês dois. Você, serpente, vai ferir no calcanhar o filho dessa mulher. E o filho dessa mulher vai esmagar a sua cabeça. Em outras palavras, o Salvador que vier para libertar o homem do pecado, ele será morto na cruz do Calvário, ferido no calcanhar. E ao terceiro dia ele esmaga a cabeça da serpente. Ele ressuscita e diz aos crentes: perdoados estão os seus pecados, e virá na cruz, pagando o nosso pecado. Pai, perdoa-lhes. Ele perdoou todos na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e disse: meu discípulo, povo de Deus, todos os crentes, enquanto não vier, esse é o corpo que eu vou ficar 40 dias com vocês aqui. E esse é o corpo que vocês vão ter quando vocês ressuscitarem. Os que vão para o céu. E antes de Jesus vir para o céu, ele ressuscita todos os crentes que subiram, que partiram daqui. Aí ele vem nas áreas e chama todos os vivos. Aí vem a festa final. Meus irmãos, presta atenção. A vitória nossa está aí em Jesus Cristo. Ele nos deu a vitória, ele acabou com a morte. Por que a gente não morre? Porque a gente não morre e ressuscita. Por quê? Adianta ressuscitar. Porque vamos ressuscitar para o gozo eterno. No meu. Quem lê meu jornalzinho amanhã? Vai ler meu editorial. Eu digo o seguinte: aqui a gente viu a santa passando por todo canto. As pessoas correndo atrás, fizeram todo tipo de coisa, pegavam nela, e etc e tal. Os discípulos de Nazaré, os demais ídolos, né? As pessoas vão todas atrás dele, e eles têm um Deus com eles, mas o Deus dos crentes vai ser na glória de Deus, quando Deus criar um novo céu, uma nova terra e a nova Jerusalém. Ele estará presente conosco o tempo todo. Meus irmãos, o objetivo dos apóstolos foi estarem aptos para doutrinar e passar para a nova dispensação. O que é a nova dispensação? Primeiro a velha dispensação, o antigo, antes de Jesus vir. Depois que Jesus veio, aí sim, é a nova dispensação. Começou com ele, está há mais de 2000 anos, certo? E esta nova dispensação vai, suceder a velha. Por isso que no livro de Mateus, capítulo de número 16, verso 18, diz o seguinte, também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então é ele o fundador da igreja, é ele que constitui os 12 apóstolos, são os 12 apóstolos que haverão de elaborar a doutrina que hoje nós temos. Por isso que a gente precisou de apóstolos. Ninguém por aí crê em apóstolos, são tudo falso, mentiroso. Cuidado, não entre nessa. Criaram até bispo, mas tem até bispa também, né? Tem até bispa, Pois bem, então tudo isso não está na Bíblia. Por isso que nós aqui, amados, temos o privilégio de ter uma igreja comprometida, uma escolha pessoal de Jesus dos 12. Escolheu pessoalmente, E ele, ao escolher, deu autoridade, ele deu poder, amados, para ele
Pregar o Evangelho, amado. Qual foi o ponto forte dos apóstolos? Pregar o Evangelho. Aí, olha, vem todos nós pregando como os apóstolos. E todos os pregadores hoje pregam para os apóstolos. Os judeus, os gentios têm agora a mensagem da palavra de Deus que Jesus Cristo deixou, né? Deixou até um apóstolo fora dos 12, que os 12 são únicos, para ser o apóstolo dos gentios, excepcionalmente. E hoje na escola dominical eu disse algo muito interessante, nunca vi ninguém dizer. Eu disse hoje aqui na escola dominical que a conversão de Paulo é algo inédito. A minha conversão foi algo, não é, que eu não tive visão de Jesus, não tive luz, não sei você, eu não tive, mas Paulo viu luminosidade sobrenatural, viu Jesus Cristo, ele que apareceu a Paulo naquele corpo ressuscitado, e ao aparecer a Paulo sobrenaturalmente, Paulo natural, foi uma conversão natural, sobrenatural, foi o natural, o homem tendo o Salvador sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ressuscitado, na luz que brilhou, que até cegou Paulo, e ele foi convertido. Esse homem tinha que ter uma missão muito grande. Muito grande. Olha, meus irmãos, quem são esses 12 apóstolos? Né? Os únicos, não tem outros, tem por aí apóstolo sei quem, apóstolo sei quem, são todos falsos, mentirosos, e as pessoas, infelizmente, os incautos estão lá, mas Deus é quem vai resolver, eu não vou resolver, mas os que são mentirosos. A gente já leu, não precisa nem ler aqui não, vou só destacar alguns aqui. Alguns aqui, por exemplo, ele tinha zelote. Quem era zelote? Era um povo que vivia em rebeldia contra o governo. Zelote, né? Ele tinha um Levi que era ladrão, roubava na coletoria dinheiro dos judeus. Essas pessoas todas foram convocadas, foram transformadas, como Paulo que ia matar o quê? Os cristãos lá de Damasco, com ordem do Sinédrio. Mas Jesus transformou esses homens todos, amados, né? Eram pessoas que tinham afinidades com ele, foram escolhas únicas para ser apóstolos. Amados, vamos agora para o segundo ponto. Ao exercer a autoridade de expulsar demônios, o poder que Deus deu aos apóstolos, o principal objetivo para o sucesso, amado, da missão que foi delegada por Jesus Cristo, amados, não é? Da autoridade e poder que ele concedeu, em primeiro lugar, é para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Essa é a prioridade. Em consequência, se tem doentes, enfermos, endemoniados, é para curar todos os enfermos. Essa é a missão que Deus apóstolo que passou para os seus discípulos, né? Uma missão, amado, diria, natural e sobrenatural. Os discípulos receberam o Espírito Santo todos no dia de Pentecostes. Eu e você só somos crentes, só somos salvos porque fomos batizados com o Espírito Santo e ele está dentro de nós. Por isso que nós somos um misto de natural e sobrenatural. Meus irmãos, quem creu em Jesus Cristo será, amado, salvo e livre da condenação eterna. Infelizmente, enquanto aqueles que não creram, a gente diz isso com tristeza. Eu todo dia oro a seguinte oração. Assisto meu programa todos os dias. E uma das orações que eu faço é essa: Senhor, que os incrédulos, que os que não creram ainda, que estão correndo risco de morte eterna, eles creem em Ti, Senhor,
para serem salvos, para terem a certeza de que é uma nova criatura, de que pode ter o futuro, da certeza de um dia ter a presença de Deus na sua vida. Não é tirar um selfie com Neymar, com Bolsonaro, com Lula, sei com quem. Nós não precisamos disso, nem tirar com um ídolo. Como eu vi agora, N fotos das pessoas ao lado dos ídolos, mas a gente vai estar com ele. Então, infelizmente, os que não creram em Jesus Cristo, enquanto estiverem vivos aqui, estão correndo o risco, não é? O risco de morte eterna. Por isso que a mensagem que foi dada aos apóstolos é essa, não é? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha, uma advertência de Mateus, capítulo de número 14, não é? 24, verso 14, que diz assim: e será pregado este Evangelho do reino de Deus por todo mundo, em testemunha a todas as nações, até que venha Jesus Cristo e que chegue o fim. Ele virá. Ele virá. Porque quando ele não vem, chegou o nosso dias aqui, nós vamos. Ele manda nos chamar. O poder de Deus, amados, leva o homem à transformação de uma vida, amados, de uma nova criatura, libertada, meus irmãos, dos males, amados, da escravidão, do pecado. E tem um detalhe: crente nenhum pode ser, não é crente nenhum pode ser endemoniado, porque o demônio não entra onde tem o poder de Deus no nosso coração. O Espírito Santo não pode. Falei com João, isso aqui, João, ele não pode. Não pode. Meus irmãos, ser crente é ter essa confiança, meus amados, né? A missão da igreja não é, amado, o homem em si mesmo, precisa de seguidores. Eu nunca tive experiência de ter igreja tão pequena como tem essa aqui. Eu estou acompanhando os irmãos, vendo o comportamento dos irmãos. As minhas igrejas eram grandes, todas que eu fundei, todas eram, todas as 4 vezes que eu fundei, Canal Paulo, Abolição, Planalto, foram igrejas grandes. Eu saí e deixei mais de 100 pessoas em cada igreja. Hoje eu estou num laboratório aqui, vai vir bons tempos para nós, breve. Meus irmãos, esta é a missão da igreja, não é o homem amado. Que o homem tenha melhores dons, melhores artes, não é? Para Deus. E tudo só pode ser feito, amados, em Deus. Isso diz respeito à obediência. Crente que obedece a Deus tem uma vida abençoada, feliz, grandiosa. E por último, amado, em terceiro lugar, eu nem gostaria de falar dessa parte aqui, mas está aqui. Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. É triste. Judas Iscariote foi o traidor de quem? Do principal, do nosso Salvador, de Jesus Cristo, amado, que o levou às consequências da morte. E culminou, amados, com o momento da celebração da ceia do Senhor. Foi naquela hora da ceia que ele traiu Jesus, né? Era na hora que Jesus pegava o pão assim e dizia: este é meu corpo, que será dado por vocês. O que será dado? Será dado a morte, a cruz. Será dado por vocês. Porque eu vou assumir o pecado de vocês agora. Até agora eu não tinha nenhum pecado. 33 anos e o único dia da minha vida aqui. Não tinha nenhum pecado. Agora eu tenho o de vocês. Meu corpo vai ser trucidado na cruz. Pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, meu sangue. Meu sangue vai derramar por todos vocês. Por todos vocês. Irmão,
Pastor, só Judas? Não, alguém ao ver disse, pastor, podia ser outro. Não podia ser outro. Mas ali foi Judas. Foi o que ali demonstrou traição. O exemplo, amado, da traição de Judas Iscariotes segue hoje no transcorrer da igreja, né? Quantos não agem como ele, como Judas, na igreja de Cristo, de uma forma ou de outras? Esse foi o momento de Judas. Dá com os burros na água, né? Diz que quando terminou a ceia, já à meia-noite, ele se levantou, entre os 12, saiu, né? Na hora que ele viu de Jesus, parece que a consciência dele estava pertinente ali. Por isso que Jesus, quando orou ao Pai, disse assim: Pai, o que tu tem que fazer, faça logo. Entendeu, meus irmãos? Esse momento da oportunidade de Judas, irmão, foi assumida no último dia de Jesus. E ele foi trair Jesus, vendendo Jesus. Depois que Jesus foi preso, quando ele beijou Jesus, foi preso que tiraram Jesus, chicoteando ele caiu no remorso, não no arrependimento. E ali desesperou, não teve tema para nada. Foi algo iminente, impactante. Nem demorou. Imediatamente ele se suicidou. O arrependimento de Judas, irmãos, foi remorso que segue a todos os que traem, que não têm a consciência para com Deus e sempre não aceita as coisas. As suas vidas muitas vezes sofrem vergonha porque não conseguem, né? Judas andava com Jesus Cristo 3 anos, mas dava ouvidos muito mais ao inimigo, todas as querelas, era ele que trazia. Ele caiu em si e conheceu o seu erro, mas não se arrependeu. Jesus Cristo, amado, teria morte de qualquer forma. Ele veio para dar vida por nós. A Bíblia diz, não, Paulo diz em Filipenses que ele não usou usurpação, não sei qual a Deus, mas assim mesmo se humilhou e desceu às extremidades mais inferiores da terra, e aqui assumiu o nosso pecado. Então, o último dia, passou 33 anos, e o último dia dele aqui, até o último dia, sem pecado. Mas depois que ele pegou, como diz a Bíblia Sagrada, lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Por que ele morreu? Ele morreu porque ele não tinha pecado. Ele assumiu o nosso pecado, foi o fiador da nossa vida, para nos liquidar, para livrar-nos da condenação, do preço que tínhamos, que Adão deixou para nós. Ele pagou na cruz do Calvário. E Paulo diz mais algo muito fantástico em Filipenses 4 e 14. Ele escreveu o escrito de dívida nossa na cruz, pregado na cruz, nosso vale de dívida na cruz, pagou por mim e por você. Meus amados, estamos chegando ao final. Os discípulos da missão dos 70, dos 500 ou dos milhões que hoje estão no mundo, eles estão pregando o Evangelho. E mais, amado, quando o discípulo de Jesus anuncia o seu reino e proclama o Evangelho da salvação, né? Ele oferece ao homem a restauração, a esperança, a confiança de que o tempo dele, quando terminar aqui, ele vai estar com Deus, morre sossegado, partindo, e como diz na parábola que Jesus contou do perdido e do salvo. O perdido era rico, estava ali, e o salvo era quase um mendigo, comida à mesa que caía, as comidas do rico durante muitos anos. Mas chegou o tempo dos dois tiveram que morrer. Um morreu, foi
foi enterrado no Sheol. A morte, o Sheol é um lugar de sepultamento comparado com a morte eterna, enquanto que morreu o mendigo, morreu o crente, e aí Deus mandou os anjos do céu, disse Jesus, buscar ele, e todos os crentes que partem daqui, os anjos vêm buscar. Meus irmãos, o pecado atinge a todas as pessoas como atingiu Judas, né? E a gente tem a presença do pecado em nós, irmão. Mesmo com crentes, salvos em Jesus, o pecado está presente em nós ainda, né, irmãozinho? Nós já estamos aqui, né? No corpo do pecado. Mas a gente tem que dar mais lugar a Deus do que as tentações e não cair nelas. E eu quero concluir com uma historinha da primeira. Uma fábula. O sapo sabia nadar e o escorpião não sabia. O sapo não era venenoso, mas o escorpião era. Aí o escorpião disse, eu quero passar a conta mais do rio. Aí o sapo disse, não é comigo não, eu não sou bota não, e eu não vou dar com você não, você tem um ferrão que tem veneno de mata, não vou com você não. Aí depois de muita larápia, muita conversa da nossa fábula, o escorpião chegou para o sapo e disse, não me atravesse, que eu garanto que não vou lhe ferroar. Garanto mesmo, garanto, porque se eu ferroar você, morre você e eu, no meio do rio. Ele disse, tá bom, então eu vou lhe transferir. Quando chegou na metade do rio, aí o escorpião fez o quê? Ferrou o sapo. Aí o sapo começou a tremer e disse, você me ferrou? Ele disse, ferrei, eu sou mau, eu tenho que praticar o mal. Então o mal foi feito, acabou-se. Morrendo nós dois, morreu todos. Está aí o sapo, é uma alegoria, apenas uma fábula, né? Certo? Entendeu? Meus irmãos, que Deus nos ensine a viver uma vida como um discípulo de Cristo, seguindo a Cristo, vivendo uma vida nova com Cristo, para vivermos aqui na terra com a nossa consciência tranquila de que o que nos resta mesmo é pregar o Evangelho e esperar a volta de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.